Boa noite, estamos de volta. Live Inscreva-se hoje com a nossa queridíssima Fernanda de Moraes, que tem o perfil Fernanda Primeira Impressão. Ai, meu Deus, cadê isso? A Fernanda aceitar o nosso convite. Fernanda, oi. Não estou ouvindo você. Você me ouve? Tá me ouvindo agora? Oi. Agora Tá me estou, ouvindo? agora estou. Os fones não estão Ah, funcionando muito eu bem. já passei por isso, já Aí eu vou passei por tirar isso. aqui. É isso. Aí eu vou ficar aqui com a câmera, tô no lugar Uhum. reservado. Não vai- Tudo Tudo bom? bem? Ó, até que enfim chegou o nosso dia, né? Que É bom. Feliz, verdade. feliz de você estar aqui com a gente. E uma correção, né, Fernanda? Um equívoco nas informações que eu captei da nossa conversa. Eu citei que você escreve para o perfil da Politize, mas na verdade você se inscreveu, né, para contribuir com eles. Enfim, né, uma correção para que as pessoas não achem que você está lá só porque o material já estava e não tinha como fazer substituição, né? Mas É, eu agradeço, né? Porque de fato era muito, mas com o mestrado e com tantas outras coisas eu acabei não avançando nesse caminho aí, né? Porque são muita informação, muito livro, muita ideia, mais uma pessoa só, e aí eu fico assim realmente numa situação eu te irritante. entendo, eu te entendo, eu te entendo. Nossa, a gente quer abraçar o mundo, né? Assim, com ideias, com projetos e fazer as pessoas entenderem um outro lado das histórias, né? E a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá, né? Então a gente tem que realmente direcionar para que o que a gente fizer de maneira assertiva, né? Exatamente. Estava aqui colocando o celular no não perturbe, porque senão daqui a pouco começa a chegar mensagem e Eu aí já é coloquei o babado. meu também, porque, enfim, né? Complicado. Fernanda, nas nossas lives, escreva se você já deve ter acompanhado, né? A gente começa fazendo, primeiro pedindo que a nossa escritora se diga quem ela é, né? Porque o principal objetivo do projeto é que as mulheres possam contar suas próprias histórias, né? Então, eu não venho aqui para falar da Fernanda, eu venho aqui para ouvir a Fernanda, né? Então, nós cedemos esse espaço porque eu acho que já chega, né, de deixar as pessoas contarem o que acham que sabem sobre a nossa história. E então nós queremos saber quem é a Fernanda de Moraes, que tem o perfil Primeira Impressão. A Fernanda de Moraes é, antes de mais nada, uma mulher que tornou-se negra depois de alguns anos, né? E isso de aceitar que se é escritora, isso de se reconhecer como escritora, a gente falou sobre isso, né? Do que é que realmente precisa para se enquadrar nessa função, né? Nessa posição.
Mas falar de mim é uma coisa muito complicada, eu acho que é para todo mundo, porque são tantas coisas que nós fazemos, mas de fato quem somos é uma coisa bem difícil de dizer. Mas eu sou a Fernanda, a mãe de um menino de 10 anos. Eu sou a Fernanda que está trabalhando com uma coisa que gosta, que é a escrita, né? A escrita para a internet, né? Como redatora, que tem o perfil Primeira Impressão e que tem buscado ativamente levar conhecimento e falar de literatura numa perspectiva muito social, sempre tentando trazer as mulheres como protagonistas neste meu perfil. E eu acho que hoje é uma das coisas que mais me representam. É o perfil Primeira Impressão, porque é uma coisa assim que me libertou de várias amarras ao longo do caminho. Eu também, nesse momento, estou no mestrado, sou baiana, tenho 38 anos, o que mais? E É é isso isso. só, né? Acho Mas é verdade, né? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Parece assim que a gente vai assim para um dilema filosófico, né? Tipo, quem sou eu, né? Como assim? E aí a gente não consegue se distinguir nisso. Agora eu achei interessante que você falou assim que se descobriu negra, se tornou negra, né? É, por quê? Eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. Então, é porque a gente nasce num lugar e determinadas coisas nós nos encontramos só em determinado momento da nossa vida. Eu não me entendia nesse lugar de mulher negra, né? Eu me entendia no lugar de Qual uma que mulher e só, né? Uma mulher é uma mulher, né? Uma mulher que quer ter uma casa, quer ter uma família e essa mulher que sai para trabalhar e essa mulher que sai para lutar. E eu descobri que em determinado momento da minha vida, depois que o meu filho nasceu, e olhei para o espelho e vi aquela mulher com aquele cabelo escovado, um cabelo que não me permitia me ver no espelho como eu realmente gostaria de me ver, e que cortou o cabelo sozinha em casa. E depois disso eu entendi, né? O que estava ali guardado e eu não sabia. Eu não sabia que eu era essa mulher que eu me vejo hoje, que eu encaro como uma mulher negra, muito bonita, gosto do que vejo, como eu me sinto. Acredito que muito da minha existência mudou a partir desse momento, né? A partir do momento em que eu me olhei no espelho e percebi que o meu cabelo crespo era a identidade que eu busquei durante 30 anos e eu não havia encontrado, né? Então, esse tornar-se negra, né? Esse me descobrir negra, uma mulher negra, fez muita diferença, mas eu confesso que é um caminho perseguido todos os dias, né? Todos os dias eu percebo o quanto ser uma mulher negra é doloroso e essas coisas fazem com que eu torne e retorne a ser todos os dias, né? Eu sempre falo que era muito bom quando eu não sabia de nada, né? Que eu não tinha lido, eu não tinha estudado. Eu sempre fui muito de ler, mas não com o afinco que eu leio hoje, que eu estudo hoje, né? Então, hoje, assim, né? Nos últimos anos, né? E é isso. Quando eu estava na ignorância, eu estava no céu. Mas depois que eu descobri o que é ser uma mulher negra num país que é assolado por uma instituição chamada racismo, então foi e ainda é muito difícil para mim. Foi isso. Já é um beijo. Já eu tava Me aqui mandar um falando aqui com a abraço para gente, mandou um abraço. você. Aqui o meu amigo Fábio está fazendo assim. E olha, inclusive, eu digo Fábio. que
inclusive eu comentei com ele, né, disse, olha, a Fernanda é uma pessoa, uma mulher muito bonita. E eu digo para ele que eu vejo que os vídeos que ela grava, não se percebe que tem ali maquiagem, nada. Eu percebo que ela tá ali no natural e é muito linda. Ele disse, eu concordo, ela é realmente muito bonita. Porque é essa beleza que você fala que você buscou durante 30 anos. E hoje para você é tão natural, né? Você se descobriu quem você é. A questão do cabelo é algo que é realmente para a mulher, independente da cor, ele é muito importante, né, para nós mulheres. É o símbolo da nossa vaidade, né? A gente tem ele em todos os pontos. E ver você hoje ter esse orgulho é maravilhoso, porque coloca você no lugar de quem você é de verdade, de quem você está gostando de ser, de se enxergando mulher. E infelizmente eu queria ter, como diz uma amiga, né, notícias melhores, mas o racismo no Brasil está num nível que é dificílimo demais, né? Todos os dias a gente acorda com casos, meu Deus, quando isso vai acabar? Quando? Nossa, é assim, eu fico com o coração dilacerado, mas eu acho que a luta não pode parar. Eu acho que a gente tem que enfrentar, denunciar, colocar e resistir, e porque não tem mais justificativa para isso estar acontecendo, né? Então, eu realmente, isso é algo que não só me incomoda, né? Mas me irrita e meu Deus, dá vontade de, mas a gente tem que ir para o lado do inteligente. E o inteligente é que a lei já está, já existe uma lei, tem que denunciar, tem que punir, tem que fazer valer a lei. Porque não pode ser dessa forma, né? Nossa, é muito. Eu sei que para você é muito mais difícil, porque você acaba vivenciando de uma maneira que eu não vivencio, mas isso não significa que me incomode menos. Isso é o processo. E olha assim que a minha percepção, porque eu ainda sou, como eu tenho uma pele um pouco mais clara, né? Eu ainda tenho uma passabilidade aí que não me atinge diretamente, mas me atinge em outros parâmetros pela questão dessa visão sexualizada da mulher negra, morena, mulata, né? E é interessante o quanto isso, o quanto nessa questão, eu agradeço os elogios todos e realmente, né, eu parei de usar maquiagem já faz um tempinho, porque a gente faz as coisas conforme a sociedade ela vai moldando e vai mostrando pra gente, e a gente acaba fazendo de tudo para ficar igual a todo mundo. E aí, nesse meio do caminho, é aí que a gente se perde, né? Então, por que que eu alisava e escovava o cabelo? Por que que eu usava o cabelo de tal forma? Por que que eu usava tal roupa? Por que que eu falava de tal forma? Por que que eu usava maquiagem, né? E aí você vai percebendo que determinadas coisas, na verdade, não tem nada a ver com identidade. Tem a ver com se encaixar socialmente. E eu falo isso em todos os aspectos, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que ela demorou muito para assumir esse lugar, por exemplo. Hoje ela é escritora, ela já está no segundo livro, nas mediações de um segundo livro. E aí ela fala assim que se reconhecer nesse lugar de escritora foi difícil. Porque o ser escritora, o ser artista, né? Essa mulher que não quer ser mãe, ou a mulher que não quer ocupar esse lugar, né, de esposa, por exemplo, não é aquilo que a sociedade espera dela. Não é isso que esperam da gente. Então, quando você não faz isso, o que é que de fato, em que lugar você realmente está se encaixando, está se enquadrando? E é nesse lugar que eu estou, nesse meu lugar, que é o lugar da Fernanda, e não está aí muito assim enquadrada nos perfis sociais exigíveis, né? E aí acaba
desconfortável para outras pessoas, não basicamente para mim, né? Socialmente, não, eu não encaro isso como um desconforto. Na verdade, eu encaro como o lugar que eu sempre busquei, que é um lugar de identidade, de me reconhecer, de olhar no espelho, de chegar e de me sentir bem do jeito que eu sou. Não mais do jeito que a sociedade espera que É eu seja. interessante, porque a gente parece que a gente sempre tem que estar atendendo a determinados critérios, né? Que você tem que ser assim, 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 tá? Eu lembro que na minha adolescência, quando eu pensava assim, eu vou primeiro estudar, vou me formar e depois eu vou casar e vou ter filhos, ou seja, sempre no modelo, né? E eu digo que tudo na minha vida acontece assim, sem o plano. E aí eu digo, gente, como que a gente justifica, né? E aí a gente cai naquele lugar do justificar. E quando eu parei de fazer isso e aceitar que algumas coisas vão ser diferentes para mim, eu passei a me sentir também mais confortável nesse papel que você disse de estar no lugar que eu quero estar. E domingo, agora no último domingo, eu fiz uma entrevista para o Escreva-se, e foi uma coisa que eu falei para minha entrevistada. Eu disse que se eu comparar minha vida de um ano atrás para desse ano, o mesmo dia, um ano atrás, 20, maio de 2022, eu estava em depressão. Então, para mim, eu não tinha possibilidade de estar hoje aqui. E aconteceram muitas coisas e hoje eu estou aqui. Então, não tem como a gente se definir, né? E grande parte desse processo de estar naquele lugar de um ano atrás era justamente me encaixar nesses padrões, né? De ser daquele jeito, de seguir, né? De ser a esposa, de ser a mãe, de ser não sei o quê. E aí eu digo, cara, não é isso que eu quero, né? Também tenho uma filha de 10 anos, você é um filho, eu sou uma menina de 10 anos também. Então, assim, a gente precisa estar nesse lugar porque nós somos a referência dessas pessoinhas, né, que estão se tornando pessoas mais adultas, e vai ser a partir da gente. E se a gente tiver nesse espelho, a gente não vai conseguir formar pessoas diferentes, porque também nós temos essa responsabilidade de formar essas pessoas. São justamente essas pessoas que vão lidar ou quebrar com esses preconceitos, com essas questões que a gente está vivenciando hoje, né? Então, são muitos, né? Muitos processos, né? E aí, eu tenho a tua frase, né, que eu coloquei no anúncio da live, que você fala assim, a gente acha que ninguém quer ler o que escrevemos. Eu achei isso muito interessante, porque enquanto a gente, como a sua amiga falou, enquanto a gente não se reconhece nesse perfil de escritora, a gente acha que o que está escrevendo é besteira, ninguém quer ler, ninguém vai gostar, né? E aí, quando você conseguiu se perceber essa potência ou a escritora que você, comparado àqueles escritores que você lia? Então, esses dias eu tô lendo muito para o mestrado. E aí eu encontrei, né, graças à minha orientadora, um autor chamado Becker. E ele tem um livro chamado Os Truques da Escrita. E no primeiro capítulo desse livro, o Becker fala sobre o quanto escrever é considerado por basicamente toda a sociedade como um dom transcendental. É como se a pessoa ela viesse pronta para isso, né? A gente tem essa impressão de que o escritor ele senta e aí ele respira fundo e aí como se fosse uma psicografia, né? Ele vai receber ali do universo uma inspiração, vai sentar e vai escrever. E não é assim, né? Quando você se dá conta de que é preciso escrever e reescrever, e mais uma vez, e 10 vezes depois, talvez ainda não esteja do jeito que você gostaria que estivesse, você se dá conta de que é assim para todo mundo. É assim para todo mundo, né? O escritor, talvez, o máximo do máximo, né? De todos os escritores que nós buscamos, que nós encontramos e que das escritoras, né? Que eu aplaudo, que eu admiro,
certamente elas tiveram ali um cuidado para deixar daquela forma. A maioria delas teve, né? Não nasce pronta aquela ideia. E quando a gente parte dessa ideia de que é possível escrever e é possível refazer aquilo, então a dor fica menor, né? Existe uma redução nessa dor de que você pode sim escrever algo que vai valer a pena ser lido, que vai valer a pena ser compartilhado e que vai chegar em outras pessoas, né? Desde que eu comecei a escrever como redatora, eu entendi que é melhor feito do que perfeito e também entendi que não há nada que não possa realmente ficar melhor. Então, a partir daí a gente vai criando esse hábito, né? E eu agora estou oficialmente assim nessa busca, eu estou andando 24 horas com um caderninho do meu lado, poder trabalhar nesse sentido, de que eu posso escrever aqui e que isso pode ficar melhor depois. Isso pode ficar muito melhor depois. Contanto que eu não desista desse meu propósito, que é ser escritora, né? De fazer algo que eu diga é meu. Além das outras obras todas, né? Que a gente está fazendo aí pela vida. Entendi. E é interessante porque o meu livro que eu ainda não consegui concluir, mas não é no sentido de perfeição, é porque, assim, contando um tempo corrido, assim, do que eu já comecei a escrever ele de verdade, né? Eu estou em torno de 6, 7 meses escrevendo ele. E desses 6, 7 meses, já mudou, ele mudou 3 vezes completamente a estrutura dele, né? Aí quando eu cheguei, eu olhei assim de cara, é isso. E aí eu vou trabalhando naquilo. E é como você disse, o reescrever. Eu já tem partes assim que eu digo que a gente vai refinando a escrita também, né? Como eu tenho uma questão de mente acelerada, então o que eu faço? Eu escrevo o que está na minha cabeça, e saio, e aí eu vou refazendo aquele percurso, eu volto, eu releio, aí eu escrevo, eu tenho vício do quê, né? Muito quê, porque não sei o que, aí eu vou refinando isso, porque é um processo, como você disse. Não é uma inspiração, assim, do tipo, nossa, se fosse, né, seria maravilhoso. Mas a gente tem que respeitar esse processo que eu acho muito importante. Então, eu estou passando por isso também, de reescrever. E uma coisa que eu digo muito é quando a gente tem a escrita como uma profissão, que eu digo que também é uma profissão, e não como uma bênção divina, né? Mas a gente tem que ter o cuidado, porque aquilo vai ficar registrado, vai ficar num livro que vai dispersar para o universo, digamos assim, para o mundo inteiro. Então, as palavras que a gente coloca, elas são responsáveis por muitas coisas. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca lá. Porque a gente pode tanto ser formador de opinião, como destruidor de opinião. Então, também é nossa função como escritor fazer isso. A gente não pode também sair colocando qualquer coisa, achando que é a minha opinião e pronto, e quem gostar, gostou, quem não gostou, né? Então, eu penso também que esse cuidado é necessário nesse processo que a gente tem com a escrita. Eu acho que a gente já carrega a culpa demais, sabe? Eu acho assim que é possível escrever determinadas coisas, mas eu acho que e há outras que não, né? Certamente a gente tem autores e autoras que não deveriam nem ter escrito determinadas coisas, né? Mas a fala, o modo como a gente se expressa, acaba repercutindo de formas que, na verdade, a gente Sim, não não sabe. tem a dimensão disso. Você não tem como medir muito assim. Eu acredito que quando a gente escreve, a pessoa pega a informação, ela vai pegar o seu escrito e, infelizmente, ela vai dar voz àquilo ali do jeito como ela achar que deve. Então, há uma necessidade do cuidado com o que você diz, mas, de fato, a gente nunca sabe o que o outro está lendo ou o que o outro está escutando. Então, existe uma responsabilidade? Existe, mas
até que ponto, assim, o outro, né, que vai pegar aquele trabalho vai sentir da mesma forma. A prova disso é que há uma incrível dimensão de interpretações acerca Uhum. de qualquer coisa, né? E quanto ao tempo, como definir isso, né? Eu li recentemente A Extinção das Abelhas, um livro da Natália Borges Polesso, uma autora do Rio Grande do Sul. Tem outros livros, né? Ela tem Amora, Controle. E aí, esse último livro, né, A Extinção das Abelhas, ela demorou em média 5 anos escrevendo. Né? Mas quem vai dizer para ela que é muito pouco tempo? Então, eu acho que essa cobrança de tempo, né? Os seus 6, 7 meses, a Toni Morrison conta no Amada, né, na introdução do Amada, a Toni fala, né, que ela trabalhava como editora, como revisora numa grande editora americana, norte-americana, e ela descobre, né, ela resolve que não dá, ou ela vai escrever ou ela vai revisar. E aí ela resolve escrever e a inspiração vem e ela faz Amada, ela escreve Amada, que é um livro grandiosíssimo, que com certeza não foi só inspiração, Uhum. exigiu muito dela. Né? Mas vamos trazer um nome aqui, Gabriel Garcia Marques, né? Que passou um ano escrevendo 100 anos de solidão. 18 meses escrevendo 100 anos de solidão. Então, é uma coisa que eu faço, que é ouvir e ler sobre Sim. autores, né? Como eles fazem para poder fazer os seus livros, as suas obras e como aquilo chega até mim de alguma forma. E quando eu estou lendo, eu quero saber um pouco daquela pessoa que escreveu. Mas, de fato, eu nunca sei o que aquela pessoa estava, de fato, querendo dizer. Então, eu fico meio assim, em dúvida com relação à intencionalidade e à interpretação. Eu acho que são duas coisas que caminham em direções diferentes. É verdade. Mas uma informação a mais é quando eu disse que eu comecei de fato a escrever o livro há 6, 7 meses, foi quando eu de fato comecei a escrever ele, mas ele já está em projeto tem 10 anos, então não tá assim, não começou agora, né? E quando eu comecei de fato a fazê-lo, a escrevê-lo, aí eu tenho que pausar, vou pesquisar, e saio pesquisando, leio outras coisas, para ter um embasamento, para eu construir. Aí eu vejo se tem alguma coisa que eu vou precisar incluir uma nota de rodapé, porque eu não quero que se fique no corpo do texto. Então, tem muitas coisas que eu preciso analisar em relação. Então, eu digo assim, que hoje eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa em fazê-lo, mas eu sempre digo para as pessoas com as quais eu converso sobre ele. Eu digo que ele é a minha obra-prima. Não estou dizendo que vai ser para os outros, mas para mim ele é por todo o percurso, até mesmo emocional que eu fiz para chegar até ele e escrevê-lo da maneira que estou escrevendo. Então é como você disse, não tem como a gente dimensionar realmente como um escritor conduz as ideias que ele coloca ali. Agora, o que eu acho interessante é que o seu perfil, né, nas redes é o Fernando da Primeira Impressão. De onde surgiu essa ideia? Fernanda, a primeira impressão. Eu achei curioso isso. Foi uma inspiração, foi uma inspiração na crítica, porque esse nome surgiu, na verdade, durante a pandemia, né? O meu perfil é um filho de pandemia. Foi um parto pandêmico. E um dia eu estava, né, sentada, e aí meu esposo, meu companheiro de cá, falou assim: Ah, Nanda, por que você não fala também sobre os livros que você lê e tal? Tá todo mundo fazendo isso. Aí eu falei, mas eu não sei por onde começar, não, né? Não é muito bem. Não, não, vai lá, você fala bem e tal. E aí eu falei, será? Aí eu comecei a escrever as minhas resenhas lá, né? Mas não tinha um nome, era só o meu Uhum, nome mesmo. E quando eu estava assim sentada, e aí eu pensei que a gente sempre tem uma primeira impressão uhum, sobre o livro, mas que ela sempre fica. E ela nem sempre é boa. uhum. E aí eu disse assim, poxa, eu vou falar aqui que é o primeira impressão, mas o primeira impressão é realmente apenas
uma iniciação naquilo. Eu acho que tem livros que merecem mais de uma Uhum. apreciação, né? Por exemplo, um exemplo disso é o livro A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, que eu li em 2 dias. E quando eu terminei de ler, eu comecei a ler de novo, automaticamente. Porque a primeira impressão foi tão boa, foi tão incrível, que eu queria aquilo de novo. Eu queria saber se realmente era aquilo de novo. E era aquilo mesmo, né? Então eu leria e lerei durante toda a minha vida a Desumanização várias vezes, porque é um livro que me despedaça, assim, por completo, que me tira do chão. Mas nem sempre um livro tem essa Sim. impressão boa. Então, às vezes, você nem dá uma segunda chance para o livro, porque é isso mesmo, às vezes você não nem chega ao final também. Mas tem livros que merecem uma segunda chance, e a gente merece, né? Às vezes, uma segunda chance, uma segunda impressão, quem sabe. Mas a primeira impressão nasce disso, dessa possibilidade de a gente ter mais de uma opinião sobre o mesmo livro, sobre o mesmo autor, sobre uma mesma autora. Às vezes o primeiro não é bom, mas o segundo livro é. É sempre essa segunda chance. O primeira impressão é uma segunda chance. Interessante, gostei disso, viu? Porque realmente, às vezes, a gente lê uma coisa assim, ou também a gente vai com uma expectativa muito grande, né? Você citou o Gabriel Garcia Marques, eu digo que eu não, o 100 anos de solidão eu não consegui passar da página 50. E eu digo, gente, por que que eu não consigo passar da página 50? E aí eu digo, eu acho que eu vou levar 100 anos para ler esse livro. Pode. Mas eu acho. Mas Enfim. Mas eu digo que pode ser. eu não me obrigo a ler, porque eu não tenho que dar satisfação das minhas leituras para as pessoas, mas eu acho isso interessante. Mas tem livro que eu passei numa tarde e eu li. Eu digo, como que esse aqui, que talvez até mais difícil que aquele, não sei, né? Então, e por quê? Né? E não sei, eu acho que tem leituras que nos capturam e nos capturam de um jeito assim que a gente não consegue. Nossa, esse livro eu gostei disso. Então, eu acho interessante esse conceito que você colocou do primeira impressão, porque tem aquela máxima, né, de julgar um livro pela capa, né? E de que a primeira impressão é a que fica. Então, todas essas. É um mito, na verdade, né? Que é Fazer. preciso. É preciso a gente repensar as coisas, né? Porque nem sempre a primeira impressão é a real, né? A gente veste muitas máscaras, né? Para determinados lugares, para determinadas pessoas. E os livros, às vezes, são assim, né? Eles não. E eu também tenho uma coisa assim com o livro de que determinados livros exigem uma bagagem da gente diferente. Então, às vezes, você está pronta para aquele livro e às vezes não. Né? Às vezes você vai experimentar outras leituras que vão te conduzir para ele, ou você vai conhecer autores ali dentro de uma proximidade que também vai te conduzir para aquela leitura. Então, muitas vezes tudo bem, muitas vezes não, né? Então, eu acho que vale a pena esse movimento e essa tranquilidade na escolha da leitura, né? Tem que ser livre, porque nem sempre a gente está pronto. É verdade. Uma amiga falou assim que ela ganhou um livro, aí a pessoa chegou e entregou para ela aquele Mulheres que Correm com Lobos, né? E aí, não sei se era amigo ou amiga, entregou e falou assim, olha, agora você está pronta para ler esse livro. Pela convivência e ela disse, olha, eu ainda não consegui por questões de rotina, dia a dia e tal, né? Trabalho, filho, mas ela começou a ler e ela gostou. E ela disse, eu estou entendendo, né? E, de fato, eu concordo que a gente nem sempre está pronto para aquilo. E você falando sobre a primeira impressão, tem um vídeo que eu assisti outro dia, de uma entrevista da Lígia Fagundes Telles, e ela falando sobre o Dom Casmurro, né? E ela disse, gente, quando eu li a primeira vez, eu pensei que aquele mito, né, do traiu, não traiu, né? Aí eu disse, traiu. Aí eu li uma terceira vez, uma segunda vez, já na maturidade, já um pouco mais de idade avançada, e aí eu disse, não traiu. E aí eu já li agora,
uns 2 anos atrás, na época que ela fez a entrevista, e ela disse, a minha impressão é, não sei. Ela colocou, porque ela leu e ela disse que à medida que a gente vai conquistando essas etapas da vida, essas vivências, a gente vai se colocando em lugares diferentes, né? Então não tem como a gente dizer que aquela primeira leitura foi suficiente para determinar se aquela obra diz isso ou não diz isso, se o autor quis dizer aquilo, não quis dizer aquilo. Eu achei interessante a entrevista que eu assisti dela. E é de fato, né? É o que eu falo sobre a bagagem, né? Sobre determinadas coisas chegarem ou simplesmente não chegarem, né? Então, antes eu ficava assim, poxa, eu ainda não li esse livro, cara, todo mundo já leu e eu não li esse livro, né? Por exemplo, aconteceu com Mulheres que Correm com os Lobos. Eu não li e eu não lerei. Eu não, eu não vou ler esse livro. É uma coisa assim, que não vai rolar entre a gente, porque eu não acredito naquilo. É uma coisa assim que, infelizmente, eu criei uma certa renúncia quanto a isso aí. E é um livro que eu comecei a ler, cheguei até o capítulo 5 e eu não consigo acreditar naquela perspectiva. Ela escreve muito bem, né? A autora, a Clarissa, escreve muito bem. Ela tem uma temática, numa questão muito espiritualística, muito esotérica, muito mística, mas não faz parte da minha vivência. Né? Essas ideias, né? Eu sou mais da praxis, da teoria, da coisa concentrada. Né? Então, eu realmente eu não consegui avançar e eu realmente abdiquei e estou bem, né? Mas, de fato, há livros que merecem um segundo diálogo, uma segunda possibilidade, né? E autores, às vezes você lê o livro de uma autora ou de um autor e você... Esse não. E aí alguém oferece outro e você vai, né? E você... E, cara, é uma outra experiência, né? Porque também tem a questão do momento, os movimentos que acontecem. Né? Eu li Dom Casmurro a primeira vez, eu era muito novinha, eu era uma adolescente, né? Na escola. Acho que eu tinha uns 15 anos. Não, bem menos, eu acho, bem menos. 12 anos. Eu li Dom Casmurro bem jovem. E hoje eu já peguei o livro de novo, eu tenho um livro, e a última coisa que eu me questiono é sobre Capitu. Né? Eu acho que essa é uma ideia colocada porque a gente tem essa tendência a se preocupar com esse posicionamento feminino. Era sobre isso mesmo? Será que era isso? Será que... Era sobre isso também, sabe? Era sobre isso mesmo, não era só sobre a loucura de Bentinho. Exatamente. Né? Então, assim, são coisas que a gente realmente vai percebendo ao longo da existência e vai mudando as percepções, né? A Lígia é muito sábia, descobriu que não sabe, Só né? Não sei sabe que nada pensar sobre sei. isso. Eu sei, né? E é isso, era sobre isso mesmo, sabe? Porque a gente fica meio que se perguntando, né? Como é que esses movimentos acontecem e a gente muda, né? A sociedade muda e os nossos parâmetros mudam e as impressões também mudam. Exatamente. Eu concordo com isso, porque quando a gente dá ênfase a um ponto só e se fixa naquilo, a gente desconsidera todas as outras coisas que também são importantes de serem abordadas. Então, colocaram em voga a postura dela, mas não questionaram ele estar falando sobre isso. Qual era a finalidade? Será que ele era um mero fofoqueiro? Realmente, né, o chifre pesou e está doendo? Tá... Então, a gente... Na verdade, o problema era o quê? A mulher. Né? Então, será que realmente é a mulher? Será que aquilo foi uma crítica? Será que aquilo foi... A gente não consegue, né? Foi uma ironia, enfim, é uma série de coisas ali que a gente não tem como voltar no tempo e perguntar para o Machado, para saber o que ele quis dizer ali, né? Não tem como a gente fazer isso.
E aí, para mim, o reflexo da sociedade que a gente vive é de que as pessoas não conseguem evoluir. Por exemplo, a Lígia falou sobre 3 percepções diferentes em 3 épocas diferentes da vida dela. E aí a gente percebe, pensa, Sim. será que a sociedade não conseguiu evoluir como a Lígia evoluiu? De fazer releituras, mas no sentido de evolução e não de reafirmação? E é isso que nós mulheres vivemos até hoje, né? Parece que a gente sempre que está confirmando que nós não somos essas mulheres passíveis de degradação e que, na verdade, precisa olhar para o outro lado também, né? E ninguém fala sobre isso e a gente está aqui tentando descobrir foi ou não foi, é ou não é? Na verdade né? A gente está só fomentando um processo que tem ganhado muito vigor, não só no Brasil, mas no mundo, que é dessa ascensão de uma tentativa de manter as coisas como elas são. Exatamente. Confortável que tudo continue como está, né? Então, eu mantenho os homens Está aqui. em lugar de poder, né? Eu deixo esses homens ocupar esses lugares confortavelmente e eles chegam e se espalham, eles se sentem muito confiantes, né? Em qualquer posição, em qualquer espaço. É muito confortável que continue assim. Então, por que eu vou mexer nessa sociedade? Por que eu vou mexer nesse parâmetro se eu posso continuar exercendo domínios e mantendo o povo, por exemplo, né? Mantendo a população, o trabalhador, o proletariado, se eu posso continuar desmatando a Amazônia, se eu posso continuar matando os povos originários, se eu posso continuar falando sobre mulheres de forma pejorativa, né? Colocando as mulheres num lugar menor. Por que eu vou mudar se eu posso continuar fazendo programas e jogos de celular falando sobre determinados temas que eu não vou falar o nome para não prejudicar a live. Então você percebe determinadas coisas que precisam continuar do jeito que estão para dar voz a essas pessoas que querem continuar nesses lugares. Né? É o conservadorismo, é uma tentativa de manter o mundo nas mãos de quem sempre esteve. Não querem perder o poder, não querem perder o domínio, querem continuar nos seus helicópteros, nas suas mansões, nas suas lanchas, em seus iates, e a gente aqui carregando isso com um peso grande nas costas. Eu concordo plenamente. Né? Nos sentindo incapazes, pouco esforçados, nos sentindo vitimizados, nos sentindo incapazes, preteridos. É esse o lugar ideal para quem deseja manter o poder. Esse é o lugar ideal para nós, né? Que não temos que muitas vezes nos submeter a determinadas coisas, mas infelizmente esse tempo está passando. Para a classe conservadora, né? Para os conservadores, esse tempo está passando, esse tempo está acabando. Talvez esse seja a maior inquietação deles, né? Porque chegou um momento que não tem mais como manter isso. Eu lembro, você me fez lembrar agora de uma situação que eu vivi num trabalho no local que eu trabalhava, e uma mulher, né, era a gerente, e eu digo que apesar de todas as situações ruins que eu vivi ali, eu sempre uso ela como referência de uma liderança que não deve ocorrer, que na verdade não era líder, era chefe, dava ordens, né? Enfim. E aí, eu lembro que ocorreu uma situação e ela colocou como se fosse um critério. Eu percebi que ela testava as pessoas para ela, tipo, promover. Ah, a França vai ser coordenadora, vai ser supervisora. Mas qual era o critério dela de seleção? Era ser subserviente a ela. E como é que seria subserviente a ela? Contando tudo o que acontecia, inclusive derrubando os colegas.
eu digo que eu não submeto a isso. E o que foi que eu fiz? Ela colocou uma situação, olha, vou fazer um trabalho você e fulana. Você e Maria vão fazer o serviço. E aí, ela por fora colocou outra situação para Maria não conseguir fazer o serviço, e depois ela chamou, e aí, Franci, você fez o serviço? Eu disse, olha, dei uma desculpa, mas eu não disse que a Maria não tinha feito a parte dela, porque eu sabia que era isso que ela queria ouvir, porque ela queria vir chamar e prejudicar a Maria. Eu digo, querida, eu não vou fazer isso. E ela tanto comprovou isso que depois ela colocou Maria com uma outra pessoa, colocar aqui Joana, e a Joana derrubou a Maria. Entendeu? Então, mas para mim, o que ficou claro ali é que ela tinha essa intenção. Então, eu digo que eu não faço esse tipo de situação porque eu não quero ver meu semelhante caindo. Eu quero ver meu semelhante crescendo junto comigo. E quando a gente fala de pessoas que estão muito lá acima, que são os detentores de capital, né? E essas pessoas estão nem aí pra gente. Eles colocam a gente para se matar mesmo, porque para eles é legal. Tem um filme na Netflix que eu achei muito nojento, muito visceral, mas ele é importante ser assistido, que é O Poço. Nossa, é assim, eu assisti, mas caramba, eu vou ter que terminar de assistir isso aqui, mas ele é muito brutal. E se a gente conseguir extrair essa brutalidade, a gente percebe uma estrutura, que é a estrutura que a gente vive. Então, é muito, muito interessante para eles que comandam como se fosse nós marionetes, né? Que a gente brigue entre a gente, que mulher derrube mulher, que negro lute contra negro, que a gente dizime ainda mais os povos originários, que a gente não queira que o filho das empregadas domésticas entre nas universidades, que acabe com as cotas, que acabe com as oportunidades, porque isso é interessante para eles. Isso é muito interessante para eles. Isso é muito alimentado, muito fomentado por uma coisa muito simples, que é a nossa falta de consciência de classe, de raça, de gênero. A gente não consegue, na maioria das vezes, entender o lugar onde a gente Exatamente. está. Então, a gente aprende a rivalizar com outras mulheres desde a infância. A tal ponto de a nossa mãe, muitas vezes, ser uma rival dentro de casa. Não é? Às vezes, a própria mãe é rival dentro de casa, porque tanto ela percebe a filha dessa forma, quanto as filhas percebem muitas mães como rivais e não como amigas. Né? Aí você coloca o quê? Você coloca uma pessoa num cargo de chefia e essa pessoa se sente superior a quem não tem um cargo de chefia. E aí ela começa a espizinhar as pessoas que não estão em cargo de chefia. Né? Então, assim, você se reconhecer enquanto uma pessoa, que é o que eu falei, né? Essa busca da identidade, eu me reconhecer enquanto mulher negra, você, Francis se reconhecer como escritora, como uma mulher capaz de exercer a função que você deseja na sua vida, do modo como você deseja fazer isso, é muito importante. E essa é uma das minhas lutas no Primeira Impressão. A minha luta no Primeira Impressão é fazer com que quem não sabe, passe a saber. Porque a gente acha que conhecimento está aí na internet, todo mundo tem acesso. Mas a maioria das pessoas não consegue enxergar determinados conhecimentos. Elas não conseguem enxergar determinados espaços, determinados lugares em que elas precisarem ocupar. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou saber que eu estou sendo explorado, que a minha mão de obra está sendo explorada pelo capital, se eu não faço ideia nem desses termos? Exatamente. Como eu vou valorizar a história da África? Como eu vou entender a história de África, dos países, dos povos que vieram de África, dos povos africanos? Como eu vou entender isso? Se eu não aprendo nem na escola, né? As primeiras civilizações que a gente vai aprender é Egito, que é norte da África, mas que é completamente, né? Até um dia desse
nem Uhum. tinha dizendo isso, né? Era tratada a egípcia como algo assim suspenso, não estava em lugar Extraterrestres. nenhum, né? E exatamente, né? Então, assim, você vai percebendo que há uma falta de consciência, há uma falta de entendimento do lugar que você ocupa e dos lugares que você pode ocupar sendo você, né? Então, uma das coisas que eu mais recebo, assim, mensagens de pessoas dizendo assim, cara, eu não sabia disso, né? Olha, eu nunca tinha ouvido falar nessa autora. Não entendi, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Esses dias eu fiz o post no dia 13 de maio, disse assim, não comemoramos o 13 de Uhum. maio, né? E aí um rapaz, né, comentou lá, dizendo assim, é o dia do preto velho. A gente comemora assim. Eu falei, cara, tudo bem, mas aí eu fui conversar com ele, né? Eu falei, não, tudo bem, respeito totalmente, né? A crença, respeito à questão da ancestralidade, é uma coisa que eu não professo, mas eu aceito, entendo, respeito, entendo que isso é uma conjunção muito maior do que aquilo que eu posso alcançar, inclusive. É algo que tá além das minhas possibilidades de discussão nesse momento. Mas eu estava falando do 13 de maio, daquele 13 de maio, né, em que defendem uma liberdade que nunca foi consolidada, né? Quebraram os grilhões, mas não nos tornaram cidadãos, né? Não tornaram-nos povo cidadão, não tornaram o povo negro, o povo negro tornado negro no país, por assim dizer, cidadão. Aquilo ali é uma enganação, um engabelamento, né? Aquilo ali não existia de fato. Então, era daquilo que eu estava falando. E muitas pessoas foram dos posts que eu fiz que mais chamaram a atenção. E eu fiquei muito feliz com esse alcance, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a se movimentar nesse sentido e a discussão, o post é para isso mesmo, é para essa discussão, para que a gente aprenda, para que a gente entenda e para que a gente vá descobrindo e alcançando outros lugares. A gente precisa identificar e saber para onde a gente está indo, senão a gente não vai para lugar nenhum. É verdade. A gente precisa ter esse direcionamento, porque senão a gente fica reverenciando a, a, as nossas dores, né? Porque aquilo foi um processo de dor que permanece até hoje. Se a gente for prestar atenção, porque o negro continua sendo, querendo ser reescravizado, no sentido real da palavra, né? É, e a gente acha que isso é normal. Não é normal, né? São pessoas que são iguais, né? E precisam ser tratadas como iguais. A gente não deve fazer diferenciação. Então, quando eu escuto algumas pessoas dizerem assim, mas eu sou contra as cotas. Não, eu sou a favor. Deve existir, porque justamente porque no momento em que a gente pensa que não é necessário haver cotas, mas ao mesmo tempo a gente não dá o lugar, a gente não cede o lugar, a gente não acolhe lá aquela pessoa, independente das características visuais que nós estamos sendo daquela pessoa. A gente olha, não, ele não. Mas por que não? Então eu acho que tem que ter, sim, tanto para homem, para mulher, para tudo que for necessário, que for colocado como grupos preteridos. A gente precisa fazer isso como um reparo histórico. A gente precisa fazer isso. Exatamente. Porque não tem como a gente ficar fechando os olhos e fingindo que não existe. Porque isso, para mim, é o que parece. É fingir que não existe. Reparação histórica, é legítima e o povo, a comunidade preta, tem direito. É extremamente necessário que isso exista, porque isso jamais vai trazer os quase 200 anos de volta. Jamais. Isso não vai nos tornar parecidos, similares. A gente não quer mais ser igual. Eu não Exatamente. quero mais ser igual, né? Não é essa busca. É uma tentativa mesmo de sanar um problema que, infelizmente, a gente está caminhando a passos bem curtos, mas não vamos baixar a cabeça. É uma guerra declarada. É uma guerra declarada.
Não há possibilidade de baixar a cabeça mais do que já foi baixa, mais do que já foi humilhada, sabe? É Uhum. daqui para frente. E a gente está se conscientizando essas pessoas e fazendo com que todos e todas entendam, né, o seu lugar no mundo, o seu espaço nesse lugar. É, é a minha É. luta aí. Escrita, falada, Nossa, porque eu também em entro rede nesse, social. nesse meio e precisa. Nós precisamos de todos os esforços possíveis, porque precisa acabar. Eu acredito até, Fernanda, que essa ainda é uma luta por aquele 13 de maio lá, ou seja, de que era o que tinha que ter acontecido, uma liberdade plena, né? E não só uma liberdade legislativa ou mesmo né, imaginada, não vou dizer ideológica, vou dizer imaginada, mas que não foi uma liberdade real. Né? Então, a gente precisa, eu acho que até hoje nós estamos lutando por isso, e isso precisa acontecer em algum momento. Né? Nós vamos conseguir, porque somos muitos, muitas, e vamos conseguir porque é necessário. A gente precisa reverter essa consciência social segregada, é, difícil de. Nossa, tem coisas assim que eu percebo no meu dia a dia e que são muito complicadas da gente tocar, né, nos detalhes, mas eu acho que nós estamos num processo, Fernanda, que é o processo de trabalhar a conscientização. As próprias redes sociais estão aí para isso. Assim como a gente vê muito pessoas que vêm fazendo o desserviço, né? A desinformação, mas tem muitas pessoas empenhadas no esclarecimento e tem pessoas que estão dispostas a aprender e eu acho isso maravilhoso, eu acho isso muito, é um movimento muito genuíno e eu só digo que a gente não pode parar agora, a gente tem que continuar fazendo isso. E tem muita coisa atrás. Acho que uma das primeiras coisas é reconhecer que nós não somos descendentes de Exatamente. escravos, né? Nós somos descendentes de reis e rainhas. Reis e rainhas. Eu sou descendente de uma rainha e de um rei. E não tenho dúvidas disso, né? Não tenho dúvidas do quanto o povo e a ancestralidade tem que falar antes dessa luta do 13 de maio, antes da luta do ventre livre, antes da luta do sexagenário, antes de todas essas lutas. Né? É conhecer, como eu disse, o nosso espaço no universo Sim. ancestral mesmo. E viver o hoje, a partir de agora, nesse lugar ancestral, nesse lugar de poder, nesse lugar de guerra declarada. Nesse lugar de Muito guerra bem. declarada. A gente tem que fazer mesmo isso, porque senão a gente não vai. Tem um livro, eu vou te sugerir aqui uma leitura. Tem um livro que eu ainda não terminei, mas eu achei muito maravilhoso. É o Filosofias Africanas. Eu estou lendo lá pelo Kindle da Amazon. Eu achei muito interessante. E ele Filosofias Africanas. E É do professor Luiz. são dois pesquisadores. Professor E Luiz é do Ceará, esse professor Luiz. maravilhoso. Eu amei quando fala uma parte que ele fala sobre o conceito de tempo, a questão da ancestralidade. Eu estou na parte do fluido vital. É muito interessante. É um conceito assim, nossa, fora dos padrões que a gente está acostumado a ler. Eu gostei muito e recomendo para todos. Tem a parte gratuita que a gente consegue ler pelo Kindle na Amazon, né? Então dá para a gente ler. Mas quando eu puder, eu quero ter o livro nas minhas mãos, que eu gosto do livro nas minhas mãos também. E aí, mas é uma leitura muito, muito importante. Eu acho muito importante a gente fazer esse tipo de leitura, porque a gente conhece de tudo. Por exemplo, você falou que você leu até uma certa parte lá o Mulheres que Correm com Lobo, mas não, isso aqui não é comigo. E eu acho importante a gente fazer a leitura para saber se realmente aquela capa ali, né, conversou ou não comigo, porque chega, às vezes a gente, não vou nem ler isso aqui, não quero ler, não gostei da capa. E às vezes o livro completamente diferente. Já aconteceu isso. Já aconteceu isso comigo.
Normal, é. Assim como eu não dei nada pela capa, e o livro é maravilhoso, né? Então, assim, eu já levei tapas literárias de várias formas, porque a gente, a gente acha que sabe, né? Não vou gostar disso aqui. E captura a gente de uma maneira diferente, né? E eu acho isso maravilhoso, né? Fernanda, eu sempre digo que eu não gosto desse momento, né? A gente tem que se despedir. A gente vai Tchau. ter que chegar essa hora. Assim, o tempo vai tão rápido, nossa, meu Deus, né? Mas, assim, eu fico muito feliz porque esse projeto, ele começou tímido, né? Mas ele vem conquistando espaço, vem trazendo aqui mulheres maravilhosas. Eu fiquei muito feliz em te conhecer e nós estabelecemos um diálogo muito legal. E eu gosto do seu conteúdo, né? Porque é muito interessante a gente ter essa percepção, a maneira que você se coloca. Eu acho que é uma postura de rainha mesmo, né? Você é filha da rainha. E aí eu acho isso maravilhoso, porque nós temos que abrir esse espaço, ceder esse espaço para as mulheres. O meu foco são as mulheres e eu vou conhecendo mulheres assim maravilhosas, me conecto com todas de uma maneira muito mágica. Eu fico muito feliz porque cada uma de vocês que passa por aqui, vocês deixam uma percepção diferente. E eu digo que cada conversa ela vai para um caminho assim, né? E para mim é a verdadeira árvore do conhecimento, né? O conhecimento ele não vem totalmente de um ramo, ele vem de vários, né? Vem das raízes e ali a gente forma. E eu acho que é assim que a gente vai transformar esse meio social e intelectual. E aí eu peço que você faça suas considerações finais para a gente. Então, eu estou muito grata por ter vindo aqui, por ter sido convidada, né? Como eu te falei, eu realmente não esperava esse convite. A escrita é mais um modo de existir, né? É mais um modo de estar. E é importante que a gente faça esse trabalho espelhado e sabendo que várias outras mulheres um dia pensaram que elas não poderiam escrever, né? Hoje eu tenho focado muito na Carolina, ela tem sido assim um ponto de encontro para mim, né? A Carolina Maria de Jesus, eu tenho pensado muito sobre ela e penso no quanto escrever foi difícil para ela, dadas as circunstâncias em que ela vivia, na extinta favela do Canindé, em São Paulo, e do quanto a gente ainda hoje tem muitos percalços, muitas dificuldades, muitos obstáculos para desenvolver a escrita, mas que nós não podemos nos deixar vencer por isso, né? Escrever é sim um modo de existir, é uma resistência. Eu acredito que nem que seja para não publicar, a escrita ela é necessária, porque a gente se expressa, a gente mostra como a gente se sente, né? A gente ali no papel a gente é só a gente. E é dessa forma que a gente deve se manifestar. Algumas pessoas vão ler, outras pessoas não vão ler, mas o importante é que a gente tem que manter firme isso e aproveitar esse momento histórico que nós estamos tendo de poder escrever livremente e pensar que em dado momento escrever era Uhum. proibido para as mulheres, né? E hoje não é mais. Então, se não é, escrevam, escrevamos, né? E vamos a nossa assinatura e a nossa marca no mundo, porque o mundo tem muito para aprender com todas nós mulheres, né? Que passamos e repassamos por coisas que deveríamos contar umas para as outras, mas fomos ensinadas a não contar, né? E a gente precisa desenvolver isso. Contar para as nossas irmãs, contar para as nossas amigas, para as mulheres próximas e dar força uma para as outras, para a gente continuar
trilhando esse caminho, que quero que seja bem longínquo, de escrita, de afeto e de crescimento pessoal. É o que importa. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito para o pessoal toda aí da equipe da Filarte. E espero que esse projeto prospere bastante e dê voz a muito mais mulheres. É o nosso empenho, né? E eu fico feliz, reforçando, a Filarte cedeu também esse espaço para a gente, e eles super apoiam. Eles dizem, né, que eles gostam bastante do projeto porque ele abre esse espaço, dá a voz, porque esse é também um dos princípios básicos da Filarte, tanto que são 18 administradores dentro do perfil, produzindo conteúdo. Nós temos vários grupos, nós interagimos para trazer sempre o melhor conteúdo e sempre versando na escrita, na literatura e nas suas diversas expressões. Então, nós precisamos desse espaço. Fico feliz com a sua presença, no seu aceite. Eu lembro que você disse assim, nossa, mas eu não escrevi nada, você está me entendendo. Quero falar com você. Então, a gente precisa, porque assim, eu acredito, Fernanda, que se escrever também, uma das etapas do se escrever não é só a gente escrever com a mão, papel e caneta, também a gente falar, a gente se expressar, a gente se deixar uma marca aí na história, e a gente se escreve de diversas formas, né? Então, não é só num livro, num blog ou numa rede social. Com certeza, para muitas pessoas, você já está inscrita na história dessa pessoa, e eu acho que isso é muito legal, muito importante, né? Então, muito obrigada. A live ela fica salva no perfil aqui da Filarte. Eu também levo ela para o YouTube e depois eu faço adaptação para podcast no Spotify. Então, nós ficamos em todos os canais possíveis para que todas as pessoas possam acompanhar, assistir, ouvir, como for mais confortável para cada um deles. E muito obrigada pela conversa, que foi uma extensão do que a gente conversou da primeira vez. E, né, eu fico aqui com o roteiro do que a gente conversou, né? E eu digo, gente, eu não consegui puxar nada de lá, porque nós viemos com outra conversa muito necessária. E muito obrigada, fico muito feliz. Agradeço a todos que estiveram aqui, que comentaram, que curtiram a nossa live. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, meu amor. Tchau. Até a próxima. Beijo.